Já imaginou a barata fazendo campanha para o inseticida? Ou para o chinelo também, né? Ou aqueles germes e bactérias que tem no corpo fazendo propaganda para aquele sabonete que garante matar 99% dos germes e das bactérias? Pois é, a gente acaba que vive uma situação que é mais ou menos assim. As pessoas que são exploradas defendendo os seus exploradores com unhas e dentes. Mas será que elas fazem isso por ignorância, como alguns apontam o dedo dizendo? Ou será que existe algo muito maior por trás? Uma covardia que usa recursos quase infinitos para criar esse fenômeno. Quem vai nos explicar isso é um dos maiores sociólogos do nosso tempo, Gessé Souza, que acaba de lançar o seu novo livro, O Pobre de Direita. Vai nos dar uma aula inédita e exclusiva no dia 29 de setembro, às 8 horas da noite, sobre esse livro e sobre esse fenômeno. Você não pode perder essa aula, até porque ela não tem replay. É gratuito, chame seus amigos e amigas para participar também. A gente se vê dia 29. Muito bem, pessoal, estamos começando o Desperta de hoje. Hoje é sexta-feira, 27 de setembro, 7h02 da manhã. Sextou, né, o Gabriel? Apareceu, né, o Gabriel? Sextou, Demori! Gabriel apareceu. Achei que tinha feito um abandono de emprego aqui. Tava só o Jimmy aqui. Como é que estão os seus sisos, Gabriel? Estão maravilhosos. Estão maravilhosos? Vai tirar os pontos agora. Gabriel tirou 2 sisos, está com meio juízo só. Tá na lenta, né, o Gabriel? Tá em meia fase? É a pessoa que tem mais juízo nesse programa, é o Gabriel, por enquanto, tá com 2 sisos só. Depois que tirar, já foi todo mundo, né? Foi tudo. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muito boa madrugada para quem nos acompanha aí em vários lugares por este mundão de meu Deus. Nós estamos ao vivo no horário de Brasília, claro, de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 horas da manhã. Aqui, esse é o programa, se chama Desperta ICL. Se você não conhece, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Apresente este programa para os seus amigos, para os seus conhecidos, compartilhe. Nós estamos ao vivo todos os dias em todas as redes sociais, as mais relevantes, né? Principalmente nos nossos canais do YouTube. Você pode acompanhar este programa lá no YouTube, no canal do ICL Notícias, no canal do Eduardo Moreira, no canal do Leandro Demori e também em 3 emissoras de televisão lá na Bahia, na TV Quirimurê, no Rio Grande do Sul, na Pop TV, isso em Salvador e Porto Alegre, em São Paulo, capital, pela TVT e também em 3 rádios em São Paulo, a Rádio Brasil Atual, a Rádio Heliópolis e a Rádio Cantareira, se você estiver aí no seu carro, no trânsito, levando a molecada aí na escola, indo para o trabalho, saindo do trabalho, trabalhando no carro também, né? Você pode sintonizar no rádio este programa para não gastar a sua internet, para não ficar sem sinal também. Entrou num túnel, aquela coisa toda, o rádio consegue dar um jeito ali, né? E capturar as ondas para que você possa estar muito mais bem informado, muito mais bem informada todas as manhãs. Nos dias de semana, nós estamos aqui dando as notícias do Brasil e do mundo com o texto e o contexto das notícias. Olha só, hoje, sexta-feira, último dia de programa da semana, último dia para você poder fazer a inscrição para o nosso evento de domingo, o lançamento do livro que será o novo best-seller das Ciências Sociais do Brasil, do Gessé, o nosso grande Gessé Souza, aliás, um dos fundadores do ICL, um dos maiores best-sellers da nossa geração, um dos maiores intelectuais públicos do Brasil, uma cabeça de fato iluminada, o cara que ajudou a entender aí o comportamento, as razões, os caminhos das elites brasileiras. Agora vai lançar um livro novo no domingo, aqui no ICL, evento ao vivo, exclusivo, gratuito, online, para o mundo todo, O Pobre de Direita. O Gessé é muito esperto, né? Ele pega essas como é que é? A coisa que está na boca do povo, né? E aí, claro, despe ali o preconceito e a espuma de cima e vai fazer, claro, nesse novo livro, uma grande análise sociológica, política, social, para a gente entender essa parte do comportamento da população brasileira, né? Que é uma parte móvel também, né? A pessoa não nasce o pobre de direita, não é um determinismo genético, né? A gente tem aí que analisar exatamente por que esse comportamento acaba refletindo na nossa vida em sociedade, nas nossas eleições, e é isso que o Gessé vai fazer. Olha, vou apostar com vocês aqui, hein? Em uma semana esse livro é um dos mais vendidos do Brasil, tá? Então, não perde a chance de acompanhar esse evento no domingo, às 8 horas da noite. Teremos o lançamento do livro e, claro, uma super conversa com o Gessé para entender
né? Então, antes de você ler o livro, para entender. Aliás, é um evento super importante para você assistir antes de votar. Assistir antes de votar, compartilhar com as pessoas antes de votar, para que as pessoas entendam de fato quem são os grandes poderosos que nos representam e os que falsamente nos representam. Essa é a grande questão, né? Se apresentam como salvadores da pátria, se apresentam como o antissistema, a pessoa que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Na verdade, está só fazendo o jogo das elites, enganando as pessoas que estão votando nessas pessoas. Então, olha só, domingão, 8 horas da noite, aqui no ICL, ao vivo, exclusivo, gratuito, online. Então, se você estiver em qualquer lugar do mundo, vai ser 8 horas horário de Brasília, você ajusta o seu horário por aí, né? E aí você pode fazer a sua inscrição no despertaicl.com.br. Eu vou dar uma sugestão, já que é sexta-feira, a gente está com tempo aqui, né, Gabriel? Eu vou esperar um pouquinho para você poder fazer a inscrição agora, tá? Porque depois você acaba esquecendo, muita gente abre, né, uma aba nova ali, deixa lá, e aí é igual o meu computador aqui, tem 8.000 abas abertas, né? O computador pedindo demissão quase, esquece de fazer, daí a gente tem o evento, depois não tem reprise, aí fica perguntando se vai ter, se não dá, fica me mandando o zap, me manda o link e tal. Gente, depois não consigo mandar o link dos eventos, porque esses eventos do ICL, eles são gratuitos no lançamento e depois eles vão para a plataforma do ICL, para os nossos membros, para os nossos assinantes. Tá? Então, a chance de ver isso agora, de graça, online, é no domingo às 8 horas da noite. Vai lá, corre para o link está no nosso chat, despertaicl.com.br, despertaicl.com.br. Podia ter uma musiquinha até, né, Gabriel? Uma vinhetinha, né? Uhum. E aí, fala com o pessoal do marketing para fazer para nós aí. E aí você pode fazer, é só colocar o e-mail ali, tá? Coloca o e-mail, aperta o botãozinho, tá resolvido. Vocês receberão por e-mail o link para participar desse mega evento. Ao longo daqui até o final do ano tem muita coisa que a gente está preparando por aqui. Vocês sabem o nível e a qualidade desses nossos webinários, desses nossos eventos online. Vocês assim, não tem noção do que vem por aí, é um melhor que o outro. Esse de domingo vai ser, sem dúvida, espetacular para a gente decodificar um pouco esse fenômeno político-social que acontece no Brasil nos últimos anos. Na verdade, é um fenômeno histórico já, né? Um fenômeno histórico já de décadas, mas a gente viu com mais intensidade, principalmente pela disposição de redes sociais. A gente vê aí no Brasil, né? O famoso, como é que é? O passarinho, eu tenho uma chargezinha, até não separei, né? Um passarinho de direita, já viu essa, Gabriel? Tem os dois passarinhos conversando, aí o passarinho fala, eu sou o passarinho de direita, acho que temos que ter mais, cada um de nós tinha que ter uma espingarda, e o outro fala, cada um de nós tinha que ter uma gaiola, né? É isso, né? O passarinho de direita, né? Que é mais gaiola, que é mais espingarda, né? A pessoa não se dá conta do que ela está falando. Então é esse fenômeno que vai ser analisado agora domingão. despertaicl.com.br. Muito bem, sextou, né, Gabriel? Acabou o programa já, então? Ainda não, mas daqui a pouco vai acabar. Frente fria deve amenizar temperaturas no centro-sul. O alívio será breve e volta a esquentar a partir do domingo. Uma massa de ar frio mais enfraquecida e a atmosfera mais aquecida por conta da primavera devem fazer com que o refresco dure pouco. Então está chegando uma massa de ar frio pelo Brasil todo aí. No sul do país nós já temos uma temperatura bem mais baixa. Ontem estava tipo assim 80 graus, hoje está 15, é isso, né? E aí é a saúde que se vire, né? Eu desde ontem estou tossindo mais. Fiquei feliz porque acordei ontem, estava tudo nublado. Hoje está mais ou menos nublado, mas assim tem uns buraquinhos que dá para ver o céu azul, Gabriel. O céu é azul, Gabriel. Eu tinha que até vim de azul hoje, Gabriel. Tava com tanta saudade, cheguei a chorar quando eu vi o céu, né? Obrigado, pessoa que tá atacando fogo no mundo, né? Aí chove e dá uma baixada no negócio. Depois que a chuva vai embora, o que a gente viu, pelo menos aqui, dura uns 2 ou 3 dias, depois a fumaça toma conta de novo. Mas pelo menos em alguns dias a gente pode ver o céu azul. O azul é a cor do quê, Gabriel? A cor do quê? A cor do que é o azul, Gabriel? Do Grêmio, Gabriel! Do Grêmio, Gabriel! Ai, meu Deus do céu, Gabriel. Ô, Gabriel, liga o ar-condicionado pra gente. Tá meio. Deu uma esquentada aqui. Dá um gás nele aí. Tá o controlinho ali em cima. Belezinha. Vamos lá pro site do clnoticias.com.br.
Parkinson pode começar pelo intestino, apontam novas evidências. Cientistas administraram uma proteína chamada alfa-sinucleica, associada com o desenvolvimento do Parkinson. Está avançando bastante, né? A gente tem, aliás, temos lido muitas notícias em relação ao Parkinson aqui, né? Inclusive em relação a diagnósticos precoces, essa semana a gente mostrou um avanço científico aqui, mostrando que, eventualmente, em poucos anos, podemos ter diagnóstico antes dos sinais externos do Parkinson. Então, tem avançado muito aí nessa área da medicina. Quem quiser entender um pouco mais, o link está lá no slnoticias.com.br. O cometa do século será visível a olho nu a partir desta sexta-feira no Brasil. O cometa pode ser o que é chamado, né, de cometa do século, pela possibilidade de ter uma luminosidade muito grande, de intensidade que faz lembrar o Hale-Bopp, o cometa que fez uma passagem pela Terra em 1997. Então, atenção aí, a galera que gosta de olhar para o céu, né? Gosta de baixar o aplicativo para ficar vendo lá as constelações e tal, astrônomos amadores, galera que curte essa onda, né? Fiquem atentos, porque se não tiver fumaça, se não tiver chuva, se o mundo não acabar, né, o cometa vai passar. E o mundo não vai acabar por causa desse cometa, porque ele não vai cair na Terra. Fiquem tranquilos, né? Chuvas alagam e destelham casas no Rio Grande do Sul. Região centro-sul do estado tem alerta vermelho emitido pelo INMET. Se você está no Rio Grande do Sul, preste atenção nos alertas de chuvas intensas. Agora é isso. Eu tenho visto aí, desde as enchentes, vários cientistas falando que o clima do Rio Grande do Sul está fadado a ser ou chove demais, ou está muito frio, ou está muito calor sem chuva. Não temos mais, né? Costumava ser uma região temperada, com aquela previsibilidade das temperaturas, né? Eu lembro quando eu era criança, Gabriel, que você não tinha nascido ainda, né? A gente, sabia exatamente como iam as coisas, né? O meu pai tinha um carro a álcool, então toda manhã a gente tinha que fazer duas coisas. Tinha que esquentar a água no fogão para tirar a geada do para-brisa, porque o para-brisa tinha uma camada de gelo, não dava para enxergar absolutamente nada. Então a gente tinha que ir lá fora às 6h30 da manhã, né? Eu e meus irmãos lá, tirar. E tinha que empurrar o carro do meu pai, o Gabriel, porque carro a álcool, né, não pegava direito, né? Isso antes da injeção eletrônica, né? Quem aí nasceu antes da injeção eletrônica, dá um alô no nosso chat. Então era bem previsível, a gente sabia o inverno certinho, né? Botava fogo no fogão, a lenha lá em casa, aquela coisa toda, né? Dormia com 68 meias, 24 blusas, 38 coisas todas, né? Parecia que estava assim, nunca mais ia conseguir levantar da cama, né? As casas no sul do Brasil, no geral, também não tem estrutura para o frio, é uma doideira, né? A nossa casa era muito gelada. E agora, acho essa coisa, né? Esse ano teve 13 semanas de frio muito intenso, e depois fez uma temperatura de verão alto, né? Tava muito quente. Aí fica um tempão sem chover. Depois, quando chove, acaba alagando tudo, porque já tá tudo ferrado mesmo, né? Aquela coisa, você tem um alagamento, aí vira tudo barro. Aí para de chover, fica 50 dias sem chover, o barro seca, fica um tijolo, né? Aí quando chove de novo, a chuva não consegue penetrar no solo. E aí é o ciclo da desgraça. Então a tendência cada vez mais, com chuvas com menos intensidade, alagar de todo modo os centros urbanos e não só das cidades do sul do país. Então atenção aos locais onde você mora, protejam-se na medida do possível. Metade dos brasileiros ficou ao menos 39 dias sem chuva esse ano, reporta o UOL. Cidade Paulista fica perto de colapso hídrico após 4 meses sem chuva. Sem chuva há 4 meses, a cidade de Barretos, no interior de São Paulo, está em estado de emergência desde o último dia 20. Um decreto da prefeitura da cidade foi homologado pelo governo do estado na quarta-feira. O documento emitido pelo município cita grave crise hídrica provocada pela falta de chuvas há mais de 160 dias, afetando diretamente a população. O documento ressalta que todos os 122 mil habitantes da cidade estão sendo impactados. O decreto ressalta a necessidade de racionamento de água
e destaca bairros em áreas mais elevadas sem abastecimento por mais de 5 dias. O abastecimento da população da cidade de Barretos está próximo de entrar em colapso, diz a nota publicada pela Prefeitura. O decreto autoriza a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem sob a coordenação da Secretaria Municipal de Ordem Pública e Defesa Civil nas ações de resposta ao desastre, que, no mais das vezes, vai ser o quê? Caminhão-pipa, no máximo, né? E fazer aquela clássica rodízio de água na tubulação, que sempre acontece no Brasil. Em geral, quem fica com mais tempo sem água são as regiões mais pobres e quem tem mais tempo com água são os ricos, né? A gente já viu isso antes. Aliás, pessoal de Barretos, atenção. Se tiver qualquer denúncia em relação a isso, manda pra gente aqui, tá? Acontece com frequência. Com frequência. Tem racionamento de água e a prefeitura fala, não, nós vamos fazer o seguinte, vamos liberar um pouquinho para um bairro, um pouquinho para o outro, então todo mundo vai ficar sem água durante algumas horas do dia. Mas daí acontece que o bairro da galera que tem grana quase nunca fica sem água. E o bairro da galera que não tem grana fica várias horas sem água. É o que a gente vê, né? Aí quando se fala em racismo ambiental, vem o pessoal, isso aí é pauta identitária, vocês não sei. O nome disso é racismo ambiental. Tá? Então fiquem de olho por aí. Se tiver qualquer notícia em relação a isso, por favor, né? Nos avisem aqui para a gente fazer denúncia também. Intensidade do Laninha é esperança para aliviar a seca e segurar a inflação. É isso aí. Agora, para segurar a inflação, a gente tem que rezar. Após uma passagem prolongada entre 2020 e 2023, o Laninha volta a bater a porta. As perspectivas apontam para uma alteração pouco intensa nas temperaturas do Oceano Pacífico e impacto tímido no Brasil. Ainda assim, a baixa intensidade do fenômeno é aguardada de dedos cruzados para acabar com a pior seca nacional e auxiliar nas lavouras e impedir o salto da inflação dos alimentos. O Laninha começou oficialmente no domingo passado. Lembrando, o El Niño é o aquecimento das águas do Pacífico e o Laninha é o contrário, né? O contrário. Previsão mostra retorno gradual das chuvas em outubro no Brasil. A gente mostrou ontem aqui, aliás, um mapa de graduação de chuvas que pode voltar a chover agora. E aí essa chuva, aos poucos, vai se espalhar do Brasil, do norte, do sul em direção ao norte, até dezembro. Então tem áreas que só vai chover em dezembro. Ou seja, o Brasil vai possivelmente continuar pegando fogo até lá. Essa é a previsão. Câmeras de uniformes apontam extorsão, tortura e outros supostos crimes de PMs no Rio de Janeiro. Matéria publicada lá na Folha Press pela Bruna Fante. A câmera presa na farda de um policial mostra que ele está com um fuzil em uma viela de Araruama, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. E aí, claro, aqui tem a descrição de um crime cometido pelo policial. Eu sempre falo esse negócio aqui das câmeras, hein? O policial não quer câmera, muitas vezes, para não ser pego fazendo bobagem. E quando tem as câmeras, é aquela coisa, quando algo se torna inevitável, os interessados sempre tentam controlar o processo. Vocês já perceberam isso na vida de vocês, né? A gente vai falar sobre bets aqui daqui a pouquinho, é a mesma coisa. Tá parecendo que é inevitável regular esse negócio. Aí aparece 6.000 projetos de lei, a imensa maioria patrocinados por quem tem interesse no negócio. Bom, se tem que regular, vamos regular do nosso jeito. Se a gente puder regular eliminando concorrência, tanto melhor. No caso das câmeras é a mesma coisa. E aí quando regula de um jeito que muitas vezes a corporação policial pode usar para manipular e mostrar só a parte boa, digamos assim. Há uma intenção do Ministério da Justiça, do Dr. Ricardo Lewandowski, de padronizar esse uso de câmeras nas polícias do Brasil. Vamos lá falar das bets, daqui a pouquinho a gente vai falar da Fatal Models, né? A Lethal Models. Vamos falar da Lethal Models daqui a pouquinho. A deputada federal Érica Hilton pede ao Ministério Público Federal o bloqueio do jogo do Tigrinho no Brasil. A deputada federal Érica Hilton protocolou nesta quinta-feira representação ao Ministério Público Federal para que o chamado jogo dos tigrinhos seja bloqueado no Brasil.
Disse ela, a deputada falou o seguinte, ó, acabo de pedir à Justiça, por meio do Ministério Público, o bloqueio do acesso aos sites, aplicativos e plataformas como os jogos do Tigrinho e Aviãozinho e outros caça-níqueis online em todo o território nacional. Nos últimos tempos, revelou-se que esses jogos estão destruindo o patrimônio de famílias, inclusive beneficiários do Bolsa Família, e também o patrimônio do nosso país, que perde bilhões todos os meses para esse mercado abusivo, escreveu Erika Hilton numa rede social. Por meio da publicidade ilegal, inclusive com influencers mirins, ou seja, crianças sendo usadas para isso, recomendando jogos também para crianças que estão jogando, inclusive na sala de aula, a gente vê todos os dias. Aliás, se você é professor ou professora e tiver relatos disso, relata no nosso chat. Ontem, quando terminou o programa, eu peguei o finalzinho do chat, já peguei lá uma professora falando, eu sou professora aqui, acho que era no Paraná. E a molecada tá botando dinheiro nesse negócio aqui no meio da aula. No meio da aula. Aliás, vejam a importância de proibir celulares nas salas de aula, que é um outro projeto do governo brasileiro, que tomara que passe, né? Vários países já proíbem, Itália proíbe, Suécia proíbe, vários países por aí estão proibindo. Teria esse efeito também. Segundo a Erika Hilton, o problema é a promessa de dinheiro fácil. Influenciadores que fraudam seus seguidores. Os jogos têm entrado nos lares e levado vício às famílias brasileiras. Diferente das apostas esportivas, por exemplo, esses jogos online são verdadeiros cassinos abertos 24 horas por dia que sugam a cada segundo um pouco mais da renda e do patrimônio do brasileiro. Segundo a parlamentar, a prática configura crime contra a dignidade humana, contra a criança e o adolescente e contra a economia do país. A ação precisa ser rápida e precisa ser já, disse a Erika Hilton. É papel de nós, parlamentares, trabalharmos de todas as possíveis formas para pararmos a sangria antes que mais gente morra, e isso não é figura de linguagem. As pessoas estão, de fato, no limite, tirando a própria vida por dívidas nesses jogos. Todos os dias um relato diferente que a gente recebe aqui. Eu posso imaginar que já estamos falando de milhares de pessoas em situação limite. Não é brincadeira. A gente está falando de uma indústria bilionária que aí, anda pelo Brasil praticamente sem nenhuma regulação. Se fosse o setor de petróleo, é o equivalente às empresas de petróleo estar furando o posto de petróleo na calçada pública, no meio da rua, no meio da esquina, no seu quintal. É disso que a gente está falando. Regulação. Regulação. No limite poderia haver proibição. Não imagino que haja força para isso, porque essa galera vai e já está comprando Deus e o diabo, né? Então a gente vai fazer a luta que tem que ser feita por aqui. Governo deve proibir cartão do Bolsa Família para bets após pedido de urgência de Lula. O presidente Lula demonstrou indignação a auxiliares em Nova York ao se deparar com a notícia do impacto das bets nas contas da população mais pobre. Ele já cobrou do governo a edição com urgência de medidas para reverter o cenário. O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, disse à Folha que Lula pediu urgentes providências sobre o tema. A pasta é a responsável pelo programa. O presidente defende que o Bolsa Família é para alimentação e necessidades básicas de cada família. Pediu urgência, disse o Wellington Dias. O cartão do Bolsa Família, que pode ser usado para compras no débito e outras movimentações, como o saque do benefício, deve ser vetado para as bets. Finalmente. A regulamentação das bets, coordenada pelo Ministério da Fazenda e Casa Civil, deve conter regra com limite zero para cartão de benefícios sociais para jogos e com controle com base no CPF de quem joga. Isso já é feito em outros lugares do mundo. Se você começa a se passar, você tem as suas transferências para bets bloqueadas. Bloqueadas. Além do bloqueio do cartão, do uso do cartão, eu já falei essa semana aqui, né? Os parlamentares têm dificuldade de ouvir uma sugestão, né? Bloquear a transferência
via Pix de beneficiários do Bolsa Família, ou até estendendo para Cade Único, sei lá o quê. Tem que ver se isso é possível, como funciona, mas tudo bem, vai aqui a ideia. Eu não sou parlamentar, eu estou dando uma ideia que me parece uma ideia factível, rápida e uma questão de saúde pública. Bloquear a transferência via Pix, pelo menos, que é o que dá para fazer, de pessoas que têm o seu CPF cadastrado no Bolsa Família, no Cade Único, sei lá o quê, para CNPJs de empresas de bets. Né? Isso não está tirando liberdade de ninguém, isso não tá atentando contra nada. Pelo contrário, a pessoa é beneficiária de um programa social do governo. Então você pega a lista dos CNPJs das empresas que são cadastradas no Brasil como bets e daquelas que mentem também, que é a maioria. A gente viu o levantamento do Banco Central, a maioria mente lá no cadastro, né, no CNAE. Você tem que colocar lá a natureza da sua operação, né? Então, você está cadastrado no número 2043, que é estética, boutiques e salão de belezas e não sei o quê. Ou está no número não sei o quê, que é venda de produtos para animais e não sei o quê. Tem, né? Quem é empresário, MEI, empreendedor e tal, sabe disso. A maioria das bets no Brasil mente para não cair na malha. Mas o Banco Central já identificou. Então vai lá e bloqueia. Se a pessoa é beneficiária de um Bolsa Família, por exemplo, ela é proibida de fazer Pix para esses CNPJs. Isso não está interferindo no dia a dia da pessoa para nada que não seja para o bem. Né? Ninguém está proibido que a pessoa compre comida, nem nada. Pelo contrário, é para poupar dinheiro para a pessoa não gastar com isso. Porque esse negócio está sendo empurrado para a população nos submundos da internet como uma forma de você conseguir renda extra. Essa é a sacada das bets. Essa é a maldade do negócio. É desse jeito que essa galera tá ficando rica, tomando dinheiro de pobre, tirando 1 litro de leite da mesa de uma família que tem criança para alimentar. É nesse tipo de lugar da consciência que tem que ficar na consciência de vocês aí que trabalham com bets, tá? Tá bom para muita gente, né? Aliás, eu conheço um cara que trabalha com bet, né? Conheço, jogava futebol com a pessoa já há 1000 anos atrás. Do nada apareceu gerenciando uma bet. Do nada. Não tinha nada a ver com pastel. Nada com nada. Nunca tinha falado nisso. De uma hora para outra aparece como cabeça de uma das mais famosas que tem no Brasil, aliás, também. Né? Muito estranho o movimento. Assim, pum, apareceu. Opa, tá ali. Né? Vocês estão ganhando dinheiro, tirando dinheiro de gente pobre. Tá bom? Vocês estão tirando dinheiro de comida da boca de criança que não tem o que comer. Vocês estão tirando o futuro de gente que poderia estudar e não vai estudar, que vai gastar dinheiro que poderia entrar na universidade que não vai entrar. Beleza? Se tá de boa para dormir com a consciência em relação a isso, tudo bem. Aí, né, Gabriel? Aí vai de cada um. Eu tô dando uma informação aqui, né? Tô dando uma informação. Não vem com esse papinho de jogo legal, de não sei o quê. As pessoas são adultas, elas então... não, uma decisão adulta. Como a pessoa toma a decisão de beber ou de fumar, então ela é adulta. Não, tá? A maneira como vocês estão fazendo esse negócio tá pegando gente que não sabe o que tá fazendo. Por desinformação, por ignorância, por expectativa de renda extra, por achar que vai dar a sorte grande, vai conseguir dar uma virada e comprar uma casa... E aí perde tudo. E aí se dá mal. E aí tem gente que não vai para a faculdade por causa de vocês. Tá? Então, enquanto vocês compram os seus Porsches, os seus apartamentos, viram investidores, ganham os seus dinheiros, vão para Balneário Camboriú, né? Que é isso que essa galera faz, no fim das contas, né? Quando vocês fazem isso, comem aquele camarão desse tamanho e se acham o bambambam, o rico da história, cada camarão que você botar na boca é uma comida da boca de uma criança que você está tirando, tá bom? Diretamente. É isso que está acontecendo no Brasil. A gente já viu aqui 1 milhão de notícias mostrando isso. Estatística oficial, inclusive do Banco Central. Então não vem de papinho para cima da gente, tá bom? Não vem de papinho. Diferente de outras indústrias, por exemplo, o cigarro, que é ultra regulado, claro que ainda tem problemas, tem adolescentes que fumam, tem crianças, agora tem o vape, que é um outro mega de um problema,
Mas ali é muito mais controlado, não tem publicidade, a venda é só em locais específicos, a pessoa tem que se deslocar até lá, se vai comprar o cara do bar lá, vê que é uma criança, espero que tenha a mínima consciência, não vai vender, porque não pode, é proibido, uma série de coisas. O negócio que vocês operam é um outro negócio. É tomar dinheiro de pobre. Tá bom? Ah, eu não tenho problema com isso. Então, tá, tudo bem, né? Só se vive uma vez, né? Então, beleza, vai. Vai de Ferrari, bota. Não, bota o pau pra torar. Não tem problema nenhum. Dinheiro do Bolsa Família não é para apostas, diz o Wellington Dias, né? O uso de cartão de crédito em bets representa cerca de 15% das apostas, disse o Campos Neto. Olha, o presidente do Banco Central, Campos Neto, no final do seu mandato está se mostrando útil, né? Isso, claro, né, gente? Vamos colocar o contexto aqui, que eu sempre gosto, né? Vamos dar o texto e o contexto, é o clássico, né? Isso aqui está batendo em vários negócios e aí o pessoal pressionou o Campos Neto, tá bom? O Campos Neto não está preocupado com a Dona Maria do Bolsa Família, tá bom, gente? Não tá. Não tá. Não viajem nisso. O problema disso aqui tudo é porque a pessoa está gastando em bet e não tá pagando conta. Está gastando em bet e não está pagando o cartão da Renner. Entendeu? Está atrasando a prestação da Riachuelo. Aí os empresários lá tá gastando em bet e não tá comprando lá na loja de eletrodoméstico. Vocês entenderam? Tá fazendo uma viagenzinha a menos por ano, tá gastando menos no turismo, tá gastando menos no comércio local. Então isso aí tem interesses muito poderosos, obviamente, por trás para fazer movimentar o presidente do Banco Central. Acordou de uma hora para outra o Campos Neto preocupado com a Dona Maria, o Gabriel. Não, né? Campos Neto deve ter recebido umas 800 ligações. Olha, doutor, tá vendendo menos pacote na CVC aqui para ir para Gramado, porque o pessoal que ia tá gastando no Tigrinho. Ah, é um problema, né? O cara da Latando, não sei o que, olha, tá vendendo menos passagem aérea, o pessoal tá consumindo menos no aeroporto, a galera tá viajando menos de ônibus, tá tendo inadimplência da conta aqui, não tá pagando as contas, cartão de crédito tá estourado, isso aqui vira outro bolo, né? A pessoa tá devendo no Tigrinho, no cartão de crédito, aí não paga o Tigrinho, não paga o cartão de crédito, e aí o juro do cartão e vai embora, né? Aí o banco lá que adora extorquir dinheiro no cartão de crédito, mas tem um limite também, porque se a pessoa ficar muito endividada, ela não paga. E aí os bancos também devem ter tudo ligado para o Campos Neto e falar, olha, temos um problema aqui, doutor, porque o pessoal está se endividando tanto no negócio que não está mais nem pagando. Né? Que bom que a gente cobre esse juro extorsivo no Brasil, né? Esse crime de juro no Brasil. Mas é que chega num limite que a pessoa não paga mais, porque a pessoa não tem dinheiro. Então o presidente do Banco Central está se movimentando por isso, tá bom? Vamos deixar claro as coisas aqui. Né, doutor Campos Neto? Deputados protocolam mais de uma dezena de projetos para enquadrar apostas. Desde que o Banco Central revelou o tamanho dos gastos brasileiros com as casas de apostas esportivas, na terça-feira, mais de 12 projetos de lei foram protocolados na Câmara, movimento que indica uma espécie de revisão da lei sobre as bets, menos de um ano após a sua aprovação. Como mostrou a Folha, os recursos movimentados pelas apostas até agora superam os dados de referência usados pelo Ministério da Fazenda. Mostravam que o mercado poderia chegar a 150 bilhões no Brasil. Os dados do BC apontam agora que os brasileiros podem desembolsar pelo menos 216 bilhões este ano com apostas. Sabe quanto que foi garantido pelo STF para o governo combater as queimadas no Brasil esse ano, para não furar o teto de gastos, para não descumprir a lei, para não correr o risco de um impeachment e tal, não sei o quê? Meio bi. Tá bom? Então, só o dinheiro que a gente está drenando com aposta no Brasil, dá para combater os incêndios da Amazônia por quanto tempo, Gabriel? Meio bi, 250 bi. Se fosse um bi, daria 250, daria uns 20 anos, né? Tipo isso, né? Então assim dá para fazer uns 40 anos de combate a incêndio. Tá? Acertei a conta? É isso, né? Dá para combater incêndio no Brasil com o dinheiro que a gente conseguiu esse ano aqui?
Por meio século. Meio século. 1 ano de gasto em bet. É disso que a gente está falando. Esse é o tamanho do problema. 41 anos. 41 anos. E meio. E meio. Pois é. Bom, aí vai pintar projeto de tudo que é lado, e aí faço um ponto de atenção aqui. Atenção. Quando algo se torna inevitável, os poderosos tentam controlar este algo. É sempre assim. Então a gente pode avançar para uma fase 2 dessa conversa, de rediscutir as bets. Uma nova regulação em relação a uma série de coisas, desde celular novo que está saindo da loja com o aplicativo instalado já, o que é um absurdo, porque muitos desses celulares vão parar na mão de crianças e adolescentes. Até publicidade na TV aberta, o que em vários países já é proibido. Jogo de futebol, programa de rádio, né? Eu adoro ver esses programas todos aí que alegam independência, né? Independência, meu filho. Você é patrocinado por Bet, por Fatal Model. Né? Vai contar a história para lá, tá bom? Vai contar a história para lá. No meio da emergência de saúde pública, a cobertura que a galera faz aí é daquele jeito. É só o inevitável. Olha, patrocinador, essa aqui a gente tem que dar porque o Banco Central soltou essa. Não dá para não dar, entendeu? Você não vai ficar muito na cara, a gente não pode ignorar. É o máximo que chega. Máximo que chega. E aí, cuidado com os projetos de lei que vem por aí, hein? Porque quando algo se torna inevitável, os poderosos tentam controlar o algo. E aí vai aparecer projeto de lei para limitar a publicidade, por exemplo, só de influencers. Mas na TV continua. Como que é o nome disso? Né? Eliminação de concorrência, né? Vocês acham que a Globo, a SBT, todo mundo que vai ter casa de aposta agora aí, gostaria que influencer pudesse fazer publicidade de bet ou não? É claro que não. É claro que não. As bets hoje recorrem aos influencers na internet porque é mais barato. E muitas vezes mais efetivo. Se você limita isso, as bets vão ter que, se tiver publicidade só na televisão, por exemplo, recorrer só à televisão. Com os espaços de televisão limitados, a publicidade fica mais cara. Né? Então, atentos e atentas ao que vem por aí. Aos 200 projetos que vão começar a aparecer. Vamos ver o que vai acontecer. Fux convoca audiência sobre bets no STF após ação barrar regulamentação. Decisão foi tomada em processo apresentado à corte pela CNC, que questiona a nova lei sobre o tema. O ministro do STF, Luiz Fux, convocou nesta quinta-feira uma audiência pública para discutir a lei que regulamenta as apostas esportivas online. A audiência acontecerá dia 11 de novembro, às 10 horas da manhã. Foram convidados para participar os presidentes da Câmara e do Senado, o ministro da Fazenda e outras autoridades. Isso aqui depois da eleição, né? Também foram convidadas entidades como a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a Associação Nacional de Jogos e Loterias e o Instituto Brasileiro do Jogo Legal. Esse Instituto Brasileiro do Jogo Legal é o grupo de lobby das bets, tá, gente? O nome é legal, mas é isso aí que é, tá? Esse é o instituto que congrega os interesses de lobby das bets, o Instituto Legal. Além do grupo Mulheres do Brasil e do Educafro. Nossos camaradas do Educafro estarão lá, né? Que legal. A decisão do Fux foi tomada em uma ação apresentada ao Supremo pela CNC, que questionava a lei. Diante da complexidade, parará, o ministro decidiu conversar. O STF cada vez mais virou vara de família, né? Virou aquele programa que tinha na televisão, Casos de Família, né? Vamos sentar aqui, vamos conversar todo mundo. Né? Eu achava que era um tribunal para tomar decisões constitucionais, mas aparentemente virou assim. Você vai lá na STF agora, tem várias salas onde as pessoas estão lá debatendo as coisas. Parece que é isso, né? Matéria publicada no iclnoticias.com.br pelo Chico Alves, uma matéria super forte. Eu vou deixar aqui sugestão para que vocês leiam.
no final de semana, mas quem tiver algumas sensibilidades com cenas de mais impacto, digamos assim, sugiro que não leia. Presta atenção nisso, tá? Ela perdeu 650 mil em bets e abalou a família. Gastei toda a herança da minha mãe. Casal decidiu contar o drama com o vício da mulher em apostas para alertar outras vítimas. Matéria do Chico Alves, lá no iclnoticias.com.br. A história desse casal. A esposa acabou entrando nesse buraco das bets. Eles tinham uma herança para garantir aí alguma coisa no futuro. A herança da mãe foi queimada. E aí a gente sabe onde foi parar, né? Em Curaçao, nas Ilhas Virgens Britânicas, em Malta, no Uruguai, em empresa em Delaware, né? Nas Bahamas, aí vai embora, em Liechtenstein, né? Na Suíça já tá mais difícil hoje em dia, né? Aí vai para esses lugares, depois sabe-se lá Deus para onde vai, muito desse dinheiro volta para o Brasil depois. Mas não na mão dessa pessoa que tinha algum dinheiro guardado, que era herança da mãe, para ter alguma expectativa de futuro. Volta para virar Porsche na mão do cara que está gerenciando a Bet no Brasil. Instituto Vladimir Herzog repudia a intimidação da Fatal Models ao ICL. Olha, ontem a gente estava ao vivo aqui, fomos surpreendidos, né? O programa estava caminhando para o final. O pessoal da produção nos avisou que tinha um caminhão da Fatal Models estacionado na frente do ICL, fotografando a nossa sede e os nossos funcionários, fazendo uma espécie de trabalho de coação. O que era aquilo? Intimidação? Né? O que era aquilo que a Fatal Models estava fazendo? A gente vem denunciando aqui essa empresa desde a semana passada, justamente nessa discussão da regulação das bets, onde se debate a publicidade de bets, a proibição da publicidade de bets em espaços de mídia, imprensa, entretenimento, que são principalmente de classificação livre, como não se pode fazer publicidade do cigarro no Brasil, como não deveria fazer do álcool. Muita gente fala, mas aí o Fatal Model vocês não querem, mas o álcool está liberado. Mas quem disse que eu concordo que o álcool seja liberado? Vamos parar com o raciocínio binário aí que dá uma turvada na cabeça de vocês também, né? A pessoa acha que em 1 hora de programa que a gente tem que falar sobre tudo, né, Gabriel? Do surgimento do universo até o... Calma lá. Pera lá. O que está se debatendo é que não pode estar lá no jogo de futebol 4 horas da tarde no domingo a certos tipos de propaganda de certos tipos de serviços. Entre eles, cigarro, que já não é mais permitido, tudo beleza? Ah, tá, porque eu vi que eu fiquei meio assim, aquele cara que faz a mímica do vidro, sabe? Pá, não, tá bom. Então, esse é o debate. Aí a tal da Fatal Models decidiu vir para cima do ICL. Publicou um vídeo com um contexto manipulado na internet, falando que a gente falou que eles são uma organização que manda matar pessoas. Falso. Né? E ontem estacionou um caminhão na frente da nossa sede, às 6 da manhã. Com o logotipo da empresa. Isso aqui não é piada não, gente. Não é piada. Tem 2 coisas importantes que eu quero falar em relação a esse caso, tá? Primeira, como ação de marketing, já que vocês se acham muito espertinhos, Fatal Model, é aquela coisa, né? A pessoa começa a ganhar dinheiro, começa a se achar mais inteligente, né, Gabriel? Eu tenho um recado para quem ganha dinheiro, viu? A ciência nunca identificou que quanto mais dinheiro você ganha, que o seu cérebro cresce. Pelo contrário, às vezes você fica mais burro, porque fica mais pretensioso, se achando melhor que os outros, e acaba fazendo merda. Atenção quem começa a ganhar muito dinheiro aí, viu? Cheio de puxa-saco em volta, ninguém fala não tem mais amigo para chegar e bater no ombro e falar, ô bicho, não tá legal, tá? A tendência, se você ganhar muito dinheiro, viu, senhor Fatal Model, é ficar mais burro. Não é mais esperto, não. Esperto tem que ficar quem não tem nada, né, Gabriel?
Aí tem que ficar esperto. Tá bom? Então não há nenhuma justificativa científica para os senhores acharem que os senhores são mais inteligentes que os outros. Em termos de ação de marketing, olha, eu não sei quem tomou essa decisão aí dentro, tá? Não sei. Também não vou defender que a pessoa perca o emprego, tá? Por mim pode continuar empregado na Fatal Models, inclusive, parabéns. Eu nunca vi uma burrada do tamanho dessa. Nunca vi. E olha que eu já vi tanta coisa nessa vida. Se vocês pegassem um estagiário de marketing que montasse dentro da Fatal Models o famoso setor do VDM, né, Gabriel? Qual que é o setor do VDM no marketing? É um clássico esse, né? É o setor do vai dar merda. Você tem que ter alguém lá empregado no VDM sempre, gente, em toda empresa. Alguém tem uma ideia brilhante, como diz um amigo meu, que toda vez que você tiver uma ideia brilhante, senta por 5 minutos que passa. Né? Então alguém teve uma ideia brilhante lá no Fatal Models e o cara do VDM não estava trabalhando aquele dia. E aí vocês tiveram essa ideia idiota, contraproducente. Basta ir no perfil, façam um exercício, vocês que estão assistindo o programa agora aqui. Quantas pessoas nós temos aqui? Temos quase 20 mil pessoas nas redes sociais, fora as pessoas que nos acompanham na TV e no rádio. Abra o seu Instagram, agora, no seu celular. Vá lá no Instagram da Fatal Models, e leia os comentários de qualquer postagem que a Fatal Models fez nos últimos dias. Mas assim, é 90% chinelando. É assim, ó. Deu muito errado, né, Fatal Models? Vocês se acharam mais inteligentes que os outros, né? Se acharam... Não, tivemos uma ideia genial. Genial a ideia. Façam outro exercício. Acessa agora, coloca lá no Google. Fatal Models, reclame aqui. Primeiro, me espantou a quantidade de reclamação que tem lá. Se não me engano, mais de 6 mil reclamações. Tá? Agora, veja as primeiras páginas de hoje, de ontem, de anteontem. Pessoal arrebentando a empresa por ter feito essa ação na frente do ICL. Então, do lado do marketing, vamos aplaudir, Gabriel? Aplaude, Gabriel. Pessoal da... Parabéns, viu? Pessoal de marketing da Fatal Models, ó, espetacular. Por mim, pode continuar aí, inclusive, né? Façam mais dessas. Agora, o outro lado. Vamos dar um contexto importante aqui. Vocês podem estar vivendo no mundo da lua, tá? Porque estão nadando em grana, porque estão cheios de puxa-saco em volta, porque estão lá grudados na diretoria do Vitória Esporte Clube, que aparentemente concorda com toda essa pataquada que os senhores fizeram, né? A diretoria do Vitória, né? A diretoria do Vitória tá assim, ó, mergulhada nessa empresa, né? Que ajudou a levar jogador para lá, que ia fazer naming right, que não sei o quê. Tá tudo bem lá, né? Espero que esteja valendo a pena, viu, financeiramente, inclusive, aí, para vocês, né? Vocês estão lidando com uma classe de trabalhadores e trabalhadoras no Brasil, que é a classe jornalística, que é uma das classes mais ameaçadas no Brasil, segundo qualquer medida que os senhores quiserem, já que os senhores aparentemente são uns desinformados, eu estou aqui para informá-los. Repórteres Sem Fronteira, Anistia Internacional, qualquer medida que os senhores quiserem, o Brasil é um dos países que mais ameaça, coage, prende e assassina jornalistas no mundo. Tá bom? Os senhores decidem, no meio de uma disputa, que seja uma disputa pública, de ideias, depois de uma denúncia jornalística feita por um veículo de jornalismo, os senhores decidem estacionar um caminhão da empresa que está sendo denunciada na frente de uma redação, os senhores perderam completamente o juízo. Isso não é uma piada. Isso não é uma brincadeira. Isso não é uma ação de marketing. Isso não é disruptivo. Isso é algo, no mínimo, sem noção. No mínimo, sem noção.
Porque você está lidando com pessoas, muitas delas jovens jornalistas, que nunca passaram por uma situação dessas, que chegam no seu local de trabalho às 6:30 da manhã, para dignamente cumprir o seu horário. Pessoas que muitas vezes não estão na linha de frente, como estou eu aqui, como está o Edu, como está a Juliana da Alpiva, como está todo mundo que, boa parte dos jornalistas, que um pouco já estão acostumados com isso. Pessoas que trabalham por trás das câmeras, outros trabalhadores, o pessoal que faz a limpeza, que cuida da nossa redação, que cuida da nossa sede, que atende portaria, que não imagina que chega na frente do local de trabalho e tem o caminhão de uma empresa estacionado na frente, com pessoas que estavam lá filmando e fotografando a nossa sede e os nossos funcionários. Os senhores soltaram uma nota ontem mentindo que não estavam fotografando, e a gente vai mostrar o vídeo aqui da câmera de segurança, mostrando que, além de tudo, os senhores são uns mentirosos. Essas pessoas chegam no local de trabalho e se assustam. E se assustam. Sabe por quê? E aqui eu vou falar a mesma coisa que eu falei ontem. Eu não estou dizendo que os senhores são uma organização mafiosa, porque não posso dizer isso. Mas sabe por que as pessoas se assustam quando elas chegam no local de trabalho e tem um caminhão da empresa que é denunciada pelo nosso jornalismo estacionado na calçada? Porque isso parece máfia. Tá bom? Porque isso parece máfia. Entenderam exatamente o que eu estou falando? Eu não estou falando que os senhores são mafiosos, né? E os advogados que já estão degravando aí para mandar a notificação extrajudicial, viu, doutores? Degrava direito o negócio, tá bom? Porque ninguém aqui tá brincando. Eu tenho 25 anos de jornalismo. Os senhores acham que vão dar drible da vaca aqui? Os senhores erraram o pulo, mas erraram bem errado o pulo. Mas bem errado o pulo. Olha, verifique cada vírgula dessa degravaçãozinha, tá? Cada vírgula. Eu não estou falando que a Fatal Models é uma organização mafiosa. Eu estou dizendo que um trabalhador, quando chega no seu local de trabalho e tem o caminhão de uma empresa estacionado na frente, com pessoas estranhas, fotografando dentro de uma sede, da calçada para dentro, com o caminhão estacionado bloqueando o portão da garagem, fotografando as pessoas que entram e saem. As pessoas se assustam porque isso parece máfia. Vamos imaginar, Gabriel, só para encerrar esse assunto, porque muita gente acha que isso pode ser brincadeira pela natureza do negócio da Fatal Model, né? Pela natureza do negócio. Vamos imaginar que a empresa que foi denunciada pelo ICL, como várias outras, a gente já fez denúncias aqui sobre petroleira, sobre indústria de armas, sobre um monte de coisa. Um monte de coisa. Vamos imaginar que a denúncia que foi feita na semana passada, ao invés de ter um banner da Fatal Model no jogo de futebol, tivesse um banner da Taurus. Da Taurus, que produz armamento, tá bom? Armamento. Fuzil, pistola, da Taurus. Então, é um exemplo hipotético, tá, gente? Não tem nada a ver com a Taurus, mas aqui a gente tem que falar as coisas de um modo claro para todo mundo entender. Para quem acha que esse negócio é piada. Aí a gente faz aqui uma denúncia e fala, olha, gente, não pode ter publicidade de armamento num jogo de futebol. Denúncia. Exatamente idêntica à denúncia do Fatal Models. Tá bom? Não estou comparando os setores, tá bom? Não vem desviar assunto aqui, porque aqui a gente acorda cedo e não vai cair nessa bobagem. Tá bom? Tô fazendo um paralelo aqui. E aí a gente denuncia a empresa de armamento. Chega na quinta-feira, tem um caminhão da empresa de armamento estacionado na frente da sede de uma empresa jornalística, fotografando a sede e os seus funcionários e os seus jornalistas. Ah, aí a coisa ia ganhar mais escala, né? Porque afinal é uma empresa de armamento. A imagem de coação é a mesma. Os senhores cometeram uma atitude absurdamente irresponsável. Isso não é piada. Isso mexe com a vida das pessoas que trabalham com a gente, dos nossos colegas, de uma classe que já vem sendo massacrada nos últimos anos no Brasil, de uma classe altamente, com a sua saúde mental altamente prejudicada
por conta da natureza do nosso trabalho e da reação de certos setores da sociedade, como os senhores. Os senhores se somam a esses ataques. Isso não é brincadeira. Tá bom? Isso não é brincadeira. Degrava direitinho, viu aí, doutor? Para as notificações, tá bom? Pega tudo bonitinho, aprende a usar as vírgulas direito, faça os apostos, não esqueça nenhuma frase no meio, né? Não esqueça nenhuma frase. É absolutamente legítimo as pessoas entenderem, quando chegam no seu local de trabalho, que isso parece, tem a imagem de, passa uma sensação de uma ação mafiosa. Isso é uma questão da sensação da pessoa que está lá. A pessoa chega lá e fala, pô, peraí. Se é assim que a coisa funciona, então o que vai acontecer se a gente denunciar uma empresa de cartuchos e munições que pode ter sido pega num esquema de desvio para o Comando Vermelho e para o PCC? A empresa vai estacionar caminhão na frente do ICL? Os senhores entendem a dimensão do que os senhores estão fazendo? O Esporte Clube Vitória entende isso? A Ponte Preta também, que é outro clube que é parceiro da Fatal Model, que, aliás, fizeram um collab no Instagram para postar o vídeo manipulado lá das nossas falas. Esses dois clubes, os torcedores da Ponte Preta e do Vitória estão de acordo com isso? Podem ir, inclusive, os torcedores do Vitória, progressistas, humanistas, que podem até não concordar com as coisas que a gente fala aqui, mas veem nessa ação uma atitude absurda, podem ir lá no Instagram do Vitória cobrar. Podem ir no Instagram lá do presidente do Vitória cobrar. Que até agora estão em silêncio, né? Parece que está tudo bem para os senhores. Coagir a imprensa do jeito que coagiram. Tá bom? Tá dado o recado. Bom trabalho para os advogados da Fatal Models aí. Tá bom? Boa sexta-feira. Aproveito para sextar. Tá começando esse L Notícias, primeira edição. A gente ia mostrar um vídeo aqui. Olha, atenção. Eu ia mostrar um vídeo aqui, não vai dar tempo. Das nossas câmeras de segurança, que mostra o caminhão da Fatal Model chegando na frente da nossa sede em São Paulo, mostra os caras saindo do caminhão e fotografando a sede e as pessoas do ICL da porta para fora, da lado de fora da porta para dentro. Que a Fatal Model ontem falou que não fez isso. Mentira, as imagens estão aí. Os fatos, eles são teimosos, né? Eles teimam, né? Não adianta vocês virem de papinho aqui. Vocês erraram o pulo, mas bem errado. Bem errado. Tá? Sextou, bom final de semana, muito obrigado. Segunda-feira estaremos de volta. Um grande beijo para todo mundo. Fiquem em paz. Tchau. Faltam só 2 dias para nossa aula e lançamento do novo livro do Gessé Souza, O Pobre de Direita. Vai acontecer 29 de setembro, domingo, às 8 horas da noite. Uma aula histórica para ajudar a gente a entender um fenômeno que molda os rumos do país e molda também toda a parte política do país. Para você não perder, clica no link aqui embaixo e se inscreve. E se você já está inscrito, clica lá no lembrete, naquele sininho de notificações que tem no YouTube para você, enfim, tá junto com a gente no domingo. Uma aula histórica dessa é importante assistir. Um abraço e a gente se vê daqui a 2 dias.